Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Larissa, eu sou pedagoga e especialista em deficiência intelectual e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o autismo. No meu Instagram eu fiz um story, uma enquete, perguntando se gostariam que eu fizesse mais vídeos falando sobre DI e assuntos pedagógicos que poucos falam e muitos votaram a favor. Agradeço até por isso. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre o autismo. Então o autismo, o que é? É o transtorno, é o chamado TEA, que é transtorno do espectro autista. Ele não, não é considerado uma deficiência intelectual, porque ele é um espectro, ou seja, ele engloba muitas dificuldades, muitas coisas. É um distúrbio no neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento neurológico da, do ser humano. É, muitos pensam que, então fulano era autista e hoje não é mais. Não, não existe isso. O autismo ou você nasce com ele ou não tem. Ou tem ou não tem. Assim como a síndrome de Down e e algumas outras deficiências, né? A deficiência intelectual você nasce ou não com ela. Então, tem alguns sinais do autismo que podem ser percebidos muitas vezes desde os primeiros meses de vida, mas ao longo do crescimento pode ser observado, né? Porque o autista, a criança autista, ela não faz contato com os olhos, muitas vezes ele não faz contato olho no olho. Essa é uma das características. Outra característica é o ficar irritado com o barulho. Então, o autismo se dá pela mudança, pela, pelo comportamento atípico daquela pessoa, especialmente. É percebido muitas vezes de criança, o comportamento atípico dela, diferente de outras crianças. Então, tem dificuldade para se socializar, não, não interage, dificilmente interage com os outros, seja com adultos que está acostumado, seja com crianças, com outras crianças da mesma idade, da mesma faixa etária. Isso é uma criança autista tem muita dificuldade para se socializar, interagir. Então, essas são algumas características. Outra característica que é muito importante ser observada é a hipo ou a hipersensibilidade. Isso é, a ou tem uma sensibilidade extrema por qualquer barulhinho. Às vezes também tem ao toque, a hipersensibilidade ao toque. Então eu não fiz nada, eu encostei na criança, ela já fica um pouco mais
agressiva, às vezes um pouco mais irritada. O, o autismo, ele fica também, o autista fica também muito irritado, às vezes, com qualquer barulhinho. Então, às vezes o arrastar de uma cadeira, já o barulho irrita, os fogos, o latido de um cachorro, são coisas que irritam muito o, o autista. E isso se ele tem hipersensibilidade. Se é a hipossensibilidade, você chama 10, 20 vezes pelo nome aquela criança e ainda assim dá a impressão que ele é surdo, né? Porque você pode chamar filho, 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 filha, quantas vezes for, e ainda assim é como se ele fosse surdo, que ele não não vai não vai responder. O autismo não se sabe a origem, digamos. Então ainda estão pesquisando, né? São feitas muitas pesquisas científicas, mas ainda não se sabe a origem, digamos. Por que que acontece essa mudança, esse transtorno neurológico? Não se sabe. Mas existe o Dia da Conscientização do Autismo. O Dia da Conscientização do Autismo é no dia 2 de abril, ou seja, nós estamos já bem próximos desse dia. Ele foi criado em 2007 para conscientizar mesmo, como diz o nome, e difundir as informações acerca do autismo. Então, existem muitos mitos. O autismo. Vacinas causam autismo. Não, não causam. O autismo é um transtorno, como eu falei anteriormente. Ou nasce ou não nasce com ele. Então, foi criado esse dia para que fosse difundido algumas informações acerca do transtorno e também fosse a, a população conscientizasse de que não é algo contagioso, não é nada fora do normal, é atípico, obviamente, mas nada que não possa ser aceito, nada que não possa, com carinho, com amor, ser compreendido e assim o autista seja respeitado como ele é mesmo, seja sendo quem ele é. Esse dia foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para que fosse difundido as informações acerca desse transtorno. E é importante ressaltar também que alguns autistas tendem a ter outras doenças ou transtornos. Tendem a ter ansiedade, alguns, como eu citei, em especial nível 3, podem ter um pouco depressão e também pode ter o transtorno de déficit de atenção
hiperatividade. Nem todos os que têm transtorno de déficit de atenção têm hiperatividade. Alguns sim, outros não. Mas, e também nem todos os autistas têm, obrigatoriamente vão ter esses transtornos e doenças psíquicas. Varia muito. O que eu quero falar com esse vídeo é explicar um pouco sobre o autismo e dizer que sim, eles podem ter uma vida independente, uma vida comum, às vezes, claro, com algumas dificuldades. Alguns conseguem isso, outros já talvez não consigam, não seja possível por precisarem de um suporte maior. Mas os autistas devem sim ser respeitados como são e compreendidos e amados sempre. Então, tem alguns sinais do autismo que podem ser percebidos muitas vezes desde os primeiros meses de vida, mas ao longo do crescimento pode ser observado, né? Porque o autista, a criança autista, ela não faz contato com os olhos, muitas vezes ele não faz contato olho no olho. Essa é uma das características. Outra característica é o ficar irritado com o barulho. Outra característica é o hiperfoco. Então, muitas vezes eles têm uma fissura, entre aspas, um apego muito grande a determinada coisa, seja um assunto ou às vezes um objeto também. Então, começa a ter um apego muito grande por dinossauros, por exemplo. Então, não é como outras crianças que hoje gostam de dinossauro e amanhã já não não tem tanta importância assim. E já o autista não, o autista ele vai querer saber tudo sobre dinossauros. O autismo sim tem graus. Então, na verdade, é chamado nível de suporte. Então existe o nível 1 de suporte, que é quando ele precisa de pouco suporte, pouca ajuda. Ainda assim necessita, continua sendo autista, não deixa de ser autista, mas tem menos dificuldades do que outros níveis, então tem um pouco mais talvez de facilidade, talvez não precise de tanta ajuda quanto o nível 2 de suporte, por exemplo, já precisa um pouquinho mais de ajuda. Às vezes fala, mas fala poucas palavras, ou fala, não fala. Então tem mais dificuldades muito mais dificuldade de interagir. A hipersensibilidade é ainda maior. Então o nível 2 necessita um pouco mais de ajuda do que o nível 1. Já o nível 3 necessita de mais ajuda ainda. Então
O nível 3 geralmente tem mais dificuldade para sair de casa, por exemplo. É porque o autista precisa, se toda criança precisa de rotina, o autista precisa ainda mais. Ele precisa de uma rotina e se muda aquela rotina, ele fica perdido, já se irrita muito, geralmente. Então, quando é nível 3 muitas vezes não sai de casa porque não consegue, não consegue lidar, né? Acaba tendo ansiedade, tem muito mais dificuldade nesse aspecto. Então o autista, o nível 1 não existe. Mas ele não tem cara de autista, porque o autista, diferente da síndrome de Down, não tem características físicas. Então o Down, como eu já falei anteriormente, tem algumas características físicas que ele já nasce, que é característico da trissomia 21. Agora, o autismo não. O autista não tem cara de autista. Mas ainda assim, o nível 1 de suporte pode ser mais independente, mas ainda assim necessita muito de suporte. Ainda assim necessita de uma ajuda. Menos do que o nível 2 e ainda menos do que o nível 3, né? Mas é necessário, sempre. E o autista, ele consegue se desenvolver, sim. Apesar das dificuldades, é necessário. Ele consegue sim se desenvolver, mas é necessário que haja paciência, que haja compreensão por parte da escola, da família principalmente, e da escola, e de todo o meio em que aquela criança convive. Tem autistas que descobriram mais tarde, né, já mais tiveram um diagnóstico mais tardio, mas não difere, não diminui, melhor dizendo, o diagnóstico. Então não se torna menos autista que o outro, porque foi diagnosticado mais tardio. E uma característica também que nós devemos observar no autista é o brincar dele. Não o brincar pelo brincar, mas ele interage quando tá brincando com seus brinquedos. O que ele faz, né? Então, um carrinho, por exemplo. O menino tá ali brincando com o carrinho. Ao invés de brincar mesmo com o carrinho ali no chão, numa superfície, ele vai fazer o carrinho, por exemplo, como um avião. Então já são algumas das características que nós devemos observar, ficarmos atentos, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor. É melhor que a terapia já comece a ser feita assim que tem o laudo, né? Assim que é fechado o diagnóstico. Quanto antes, melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram,
deixem um like aqui no canal, se inscrevam e também eu vou deixar na descrição as minhas redes sociais para quem quiser saber mais um pouco mais do meu trabalho e entrar em contato comigo, me seguir, fique à vontade. E lá eu também vou deixar um pouco desse vídeo, alguns trechos, para que todos possam ver um pouco. Só não vou deixar inteiro porque não cabe. Tá certo? Então um abraço a todos, até mais.